Tem lenha para queimar nesse lugar. Eu trouxe gasolina para jogar em cima dessa lenha. Meu Deus. Com certeza que depois que eu jogar gasolina, você vai precisar apenas de uma faísca do Espírito Santo para você se tornar um incendiário nessa geração. Aleluia. Quem aqui levanta a mão para mim quer ser um incendiário nessa geração? Glória a Deus. Eu quero começar isso aqui contando uma história para vocês. Vocês têm entendimento porque nós estamos num local como esse, numa praça, para ouvir uma palavra de Deus? Onde começou isso? Vou falar para vocês. Algum tempo atrás, no século XVIII, presta atenção aqui. Dois irmãos, um chamava John Wesley e o outro chamava Charles Wesley. Esses dois jovens, presta atenção para vocês terem ideia do que a união de dois irmãos faz. Esses dois jovens adentraram a uma faculdade. John Wesley tinha apenas 17 anos, querido. Quando ele foi para a faculdade, 3 anos depois, ele já tinha um bacharelado em teologia. O irmão mais novo dele, Charles Wesley, preste atenção nisso aqui. Quem era Charles Wesley? Ele foi um dos grandes, irmão, o maior compositor de louvores daquele século. Ele escreveu mais de 6.500 louvores. E esses louvores são tocados até hoje. E muitos desses louvores você encontra em áreas de igreja. John Wesley foi para uma faculdade, querido. E dentro daquela faculdade, juntamente com seu irmão, Charles Wesley, fundaram algo chamado Clube Santo. O que é o Clube Santo, querido? O Clube Santo é um PG. O Clube Santo é a célula da escola, que muitas vezes você chega na sua escola e tem lá um garoto ou uma garota que está fazendo o quê? Uma célula. Isso aí foi criado no século XVIII, na faculdade de Oxford, por John Wesley e Charles Wesley. E eles se juntaram com um cara que era mais pirado do que eles. Ele chamava George Whitefield. Presta atenção nisso aqui, o que aconteceu com esses 3 caras? 2 irmãos e um brother. 2 irmãos e um amigo. Eles montaram o Clube Santo, queridos. E eles começaram a orar e a estudar a palavra. Orar e a estudar a palavra. E num belo dia, em 1739, eles estavam orando às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E aconteceu o que estava escrito na palavra de Deus: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Aleluia. E eles tiveram um encontro com Deus. Eram 3 jovens e mais 4 estudantes. De madrugada eles estavam na igreja? Não. Eles estavam numa sala de uma faculdade, querido, orando e estudando a palavra. E eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A história nos conta que George Whitefield e John Wesley eram grandes pregadores. E eles adentraram as igrejas daquela época. Mas as igrejas daquela época não quiseram ouvir a palavra que eles queriam pregar. E sabe o que eles fizeram, queridos? Eles foram para as praças. É isso mesmo que você está ouvindo. Esses caras fundaram o culto na praça. A história conta que quando Whitefield ia pregar, querido, ele subia num cavalo. Ou então ele subia em cima de uma caixa de tomates. E naquela época, presta atenção aqui, não tinha internet não, pra galera anunciar. Não tinha jeito de fazer cartaz não, pra botar no Instagram pra galera ver e as pessoas irem até aquela praça não. Era no boca a boca. E quando o Whitefield chegava na praça, tinha 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Ele é conhecido como a voz de trovão. Por que, Leandro, que ele é conhecido como a voz de trovão? Porque a voz dele alcançava 1 quilômetro e era escutado audivelmente, querido.
1 quilômetro, 10 mil pessoas numa praça, escutando um homem pregar sobre arrependimento, pregar sobre a palavra de Deus e o amor de Jesus. John Wesley não era diferente, querido. Ele é conhecido como a tocha humana. Existe uma frase dele que ele diz: eu subo no púlpito para queimar, e as pessoas saem de casa e vêm para me ver queimar. É assim que acontece um dos grandes avivamentos do século XVIII. Esses 3 amigos, presta atenção, 2 irmãos e mais um amigo, provocam um grande avivamento naquela cidade. A história conta que sempre, quando eles iam pregar numa praça, tinha 5, 6, 10 mil pessoas para escutar a palavra deles. O irmão Charles entrava, ele fazia o louvor, e quando ele fazia o louvor, o céu se abria. Glória a Deus. E depois dele vinha quem? O irmão, querido, John Wesley. Oh, meu Deus. E ele pregava uma palavra, irmão, que incendiava corações. E eles eram o quê? Eles eram jovens. Jovens como vocês. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para vocês entenderem, querido, que isso aqui, ó, que está acontecendo hoje, é apenas uma faísca do que aconteceu há 3 séculos atrás. Que teve que alguém se levantar, entrar dentro de uma igreja e pregar uma palavra verdadeira, e mesmo que ela fosse recusada, essa pessoa ter a ousadia, o ímpeto de sair lá fora e falar o seguinte: eu sou igreja, eu entendo o que é eclésia, e eclésia chamados para fora. Abre lá no livro de Atos, capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus em Atos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém. Vocês receberão poder, porque vão ser cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. Quantos anos vocês acham que tinham os apóstolos de Jesus? A maioria deles eram jovens como vocês. A Bíblia não relata realmente quanto tinha a idade de cada um, mas nos conta que Pedro e Jesus pede Pedro para ir até um rio e pescar um peixe. E depois que ele traz esse peixe, Jesus tira de dentro da boca do peixe uma moeda. E ele diz a seguinte frase: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Por que ele falava isso? Porque naquela época, quem tinha mais de 21 anos tinha que pagar o imposto. E ele paga o imposto somente de Pedro. Ele tinha 12 homens e ele pagou somente de Pedro. Então isso significa que os outros 11 eram jovens como vocês. O mais novo era João, ele tinha apenas 14 anos. Mas na cultura judaica, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe uma cerimônia de passagem. Essa cerimônia se chama Bat Mitzvah. Esse é o nome. Bat Mitzvah judaico. Mas vamos lá. Porque quando chega um garoto, presta atenção, aos 13 anos, na cultura judaica, ele passa por essa cerimônia. E essa cerimônia significa que ele está atingindo a maturidade. Ele vira homem, não existe adolescência na cultura judaica. Aos 13 anos, os garotos da cultura judaica são homens. Para a garota, para a menina, aos 12 anos ela passa por isso. Tanto que se vocês forem estudar a palavra, vocês vão ver que Maria, mãe de Jesus, ela se casou muito cedo. Os estudos mostram que ela deveria ter entre 12 e 13 anos. Aí você vai olhar para uma menina de 12, 13 anos hoje e falar assim: como isso pode? Uma menina de 12 anos se casar. Deixa eu te falar uma coisa aqui: a estrutura era outra, a alimentação era outra. Se você olhar alguns vídeos de homens e mulheres dos anos 80, você vai ver um cara de 19 anos que ele parece que ele tem 30.
Então elas já eram mulheres formadas, eles já eram homens. E quando Jesus faz o chamado, vem, siga-me, ele chama 12 homens. 12 homens, mas que tinham a maioria a idade de vocês. A maioria dos discípulos tinha a idade de vocês. Eu li para vocês o capítulo 1 e o versículo 8 de Atos. Mas se você voltar no capítulo, no versículo 7, você vai encontrar 7 homens sendo separados. Preste atenção nisso aqui. 7 homens sendo separados. Eram 7 jovens também. Um deles se chamava Estevão. Estevão é o primeiro mártir. É o primeiro cara que dá a vida por um ideal, porque ele acreditava em Cristo e no amor e tudo que Cristo falou, ensinou para ele. Quantos anos tinha Estevão? Tinha apenas 17 anos. 17 anos. Esse cara é cheio do Espírito Santo, adentra uma sinagoga e prega a verdade. Sabe o que é que aconteceu, jovem? Toda a igreja, para você entender isso aqui, ó, no âmbito atual, é como se um jovem igual vocês adentrasse a uma igreja e falasse assim, ó, tá errado o que vocês estão pregando aqui. Vocês estão pregando por prosperidade, tem que pregar por arrependimento. Sabe o que a igreja fez? Levou esse cara para a porta da igreja e assassinou esse jovem. Ele foi morto a pedradas, com autorização de Saulo, que depois viria a ser Paulo. Na porta da igreja, esse cara foi apedrejado aos 17 anos, porque ele acreditava, cara, no amor de Cristo. É isso, 17 anos. Antes de morrer, ele olha para o céu e ele vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Mas o que eu mais gosto do versículo 7 de Atos, querido, que tem um cara lá que se chama Filipe. Filipe é um evangelista, querido, preste atenção nisso aqui. Um evangelista, um rapaz, um jovem como você. E olha o tanto que esse cara era ousado. Filipe está um dia na cidade e ele vê uma carroça passando com um eunuco em cima. Quem que é um eunuco, Leandro? Eunuco era um homossexual daquela época. Era um homem que era castrado para poder ficar entre as mulheres e ele não ter um ato sexual com elas. E ele vê esse homem, esse eunuco, lendo o livro de Isaías. O livro de Isaías, querido. Você imagina agora e passa na sua mente, preste atenção aqui. Esse cara lendo, por exemplo, Isaías 53, ali no versículo 5, onde ele diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Querido, e por causa das feridas dele, nós fomos curados. E ele ter a ousadia de sair correndo atrás dessa carroça e falar para aquele eunuco: ei, você entende o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? E o eunuco falar para ele: não, e parar aquela carroça e ali ele pegar e explicar o livro de Isaías para aquele eunuco. Aleluia, glória a Deus. Tem que explicar. Você imagina hoje ele explicando isso para um eunuco. Seria mais ou menos assim, para te dar um exemplo. Tá você e um grande amigo seu, alguém que você gosta demais, e você tem uma doença incurável, uma doença que não tem cura, e que infelizmente você vai morrer. Mas esse amigo, querido, preste atenção, esse amigo não aceita isso. E ele vai para um lugar onde, infelizmente, muitos homens vão matá-lo, vão espancar ele até a morte. E depois que esse amigo seu morrer, você ir até um hospital e fazer um check-up, e o médico olhar para você e falar assim: ó, não tem mais nada, você está curado. Foi isso que Jesus fez. Hoje nós somos curados por causa das feridas dele,
porque ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E ali, aquele jovem Filipe explicar e falar assim: cara, eu entendi e eu quero esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero esse amor que foi pregado para mim aqui agora, eu quero sentir esse amor no meu coração e nas minhas entranhas. E Filipe, o evangelista, dá só uma olhada e ele vê uma bica d'água. E ele pega esse eunuco e leva para essa bica d'água e ali ele batiza esse eunuco. Eu costumo dizer, romantizando tudo, queridos, que Jesus disse um grande eu te amo na cruz quando morreu por nós. Mas quando você desce as águas e se batiza, é você dizendo eu te amo para Jesus e sendo grato por tudo que ele fez. Aquele eunuco foi batizado. E você vai ler em Atos, aquele jovem ainda sendo trasladado para outra cidade, 2.500 quilômetros. Foi igual o mágico, ele estava aqui pregando, terminou de batizar, apareceu em outra cidade. Atos 21, versículo 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós. Quem é esse nós? Nós é Lucas. Quem escreve Atos é Lucas. Partindo dali, Paulo e nós, e com ele estavam, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele, dormiu, almoçou, jantou na casa do cara. Fica lá no meio. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Esse jovem, ele vai para uma cidade, ali ele se casa. E a palavra de Deus nos fala que ele teve 4 filhas. E essas 4 filhas profetizavam. Eram profetisas. Filipe provavelmente cuidou de uma igreja nessa cidade até o dia da sua morte. Todos esses que eu estou aqui falando para você são jovens como vocês. Jovens como vocês. Deixa eu chegar aqui para vocês a uma conclusão. Preste atenção nisso aqui, porque eu já vou partir para a parte final. Infelizmente, nos dias atuais, muitos homens mortos aqui dentro, pregam sermões mortos. E entenda uma coisa, sermões mortos matam pessoas, querido. A igreja necessita evangelizar, e a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Porque a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza, ela vira um fóssil. É necessário que tenhamos entendimento do que é a eclésia. Ei, jovem, você foi chamado para fora. Eu falei para você de homens aqui que não estavam dentro de uma igreja. Eu falei para você de homens que estavam dentro de uma faculdade, outros que estavam na rua, outros que estavam na praça, mas todos eram jovens. E entregaram a sua vida por uma palavra, por um ideal, por aquilo que eles acreditavam. E foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus, querido. É por isso que eu falei para você hoje que eu trouxe gasolina, jovem. Amém, Senhor. Clame ao Senhor para que apenas uma faísca do Espírito Santo de Deus venha sobre você. Porque você não vai precisar mais do que uma faísca dele. Para você poder incendiar a sua escola, incendiar o seu prédio, incendiar uma praça, incendiar um hospital, querido.
incendiar um terminal de ônibus, ou então adentrar dentro de um ônibus mesmo, e pregar a palavra de Deus. Aleluia. E falar do tamanho do amor de Deus. Esse amor que está sendo pregado para você aqui hoje. Entenda isso aqui, ó. Que não começou hoje ou agora, não. Vem de muito tempo atrás, querido. Muitos deram a vida para que isso chegasse até você hoje. Muitos morreram para que hoje você tivesse pelo menos isso aqui, ó, na sua mão, uma Bíblia Sagrada. Porque nem isso nós tínhamos. Nem isso aqui nós tínhamos. Mas precisou ter alguém ousado, sabe? Ter que encarar o movimento da época para que hoje você tivesse esse direito aqui, ó. O direito de ler a palavra de Deus. Nós temos que ser gratos e conhecer sobre a vida desses homens. Hoje as pessoas não querem mais ir atrás dos pecadores. A igreja atual, ela entrou numa zona de conforto. E ela está sentada numa cadeira, aguardando que os pecadores venham até ela. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tá errado. Tá errado. Nós temos que entender é que nós temos que ir atrás dos pecadores. Amém, Jesus. E mostrar para eles, irmãos, com humildade, com amor, o tamanho do Deus que você serve. É isso que cada um de vocês tem que fazer. Vocês têm uma arma poderosa, jovem. Um celular na mão. Através desse celular, a maioria de vocês tem muitos seguidores. E apenas um post pode alcançar mais de 1000 pessoas, cara. 10.000 do amor de Jesus. Aleluia. Ei, papito, mas eu tenho vergonha, eu não tenho coragem de fazer um vídeo falando do amor de Jesus. Beleza? Você não precisa colocar a sua carinha bonitinha lá, não. Pega um vídeo, coloca lá para que alguém veja, que alguém seja tocado. E não vai ser só em Aparecida de Goiânia, não. Às vezes tem alguém lá no Japão que te segue. E essa pessoa vai assistir um vídeo seu. Talvez essa pessoa tá subindo um tamborete e tá colocando uma corda no pescoço. Mas aí, pô, ela tá olhando a internet e viu lá um vídeo do meu brother, da minha amiga. E ela desiste de fazer essa besteira. Desiste de tirar a própria vida por causa de um post seu. Olha o tamanho do poder que você tem nas suas mãos de propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Você pode postar um louvor da igreja, uma palavra do seu pastor, ou que, se você for ousado e cheio do Espírito Santo, bota a sua cara frente a frente e fala de Jesus, querido. Amém, Jesus. Deixa Deus te usar. Porque a palavra, ela não mente. Ela diz que aqueles que se envergonharem de Jesus, naquele dia, Jesus também vai se envergonhar dele. Eu tenho certeza, querido, que cada um de vocês aqui carrega uma essência. Cada um de vocês hoje não é mais inocente. Por quê? Porque vocês ouviram a verdade. Vocês ouviram a palavra de Deus. Infelizmente, isso será cobrado de cada um de vocês que estão aqui. Um dia, Ele vai ser juiz. E você já parou para pensar, querido? Jesus diante de você fala assim, ó, não, mas eu nunca ouvi. Mentira. Eu já mandei um dia um servo ir lá e falar de Jesus para você. Você já recebeu o convite de alguém para ir até uma igreja e ouvir a minha palavra. Alguém já falou para você entregar a sua vida para mim, para que eu viesse cuidar. Porque quem cuida é Ele.
Nós temos que ser cheios todos os dias. Todos os dias. Clamar pelo Espírito Santo para que sejamos cheios. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Essa carcaça aqui, um dia vai virar pó, assim como cada um de nós que está aqui. Mas enquanto vocês estiverem aqui, enquanto estivermos aqui, enquanto houver fôlego em cada um de vocês, querido, abra a boca e deixa Deus usar vocês. Amém, Jesus. Abra a boca. Não começa aqui às vezes. Às vezes a gente quer já começar lá em cima. Não, começa dentro do seu quarto, cara. Começa dentro do seu quarto. Busca intimidade com Deus é dentro do quarto. A palavra diz: tudo que você pedir, cara, no secreto, tudo que você me contar, os seus segredos, os seus problemas, Ele é o maior psicólogo que existe. Vocês podem chegar para Ele e falar assim: Deus, eu estou com ansiedade. Deus, eu estou com depressão. Deus, eu estou triste hoje, eu estou doido para arrancar a minha vida. E Ele vai olhar, sabe o quê? O seu coração. Ele vai olhar o seu coração e Ele vai vir com uma resposta poderosa para a sua vida. Seja sincero com Jesus, querido, nessa noite. Seja sincero com Ele. Apenas seja sincero. Ele busca homens e mulheres de coração sincero. Tem uma frase, querido, de John Wesley que eu amo. Ele fala assim: dei-me 100 homens. Presta atenção nisso aqui. 100 homens, apenas 100, que nada temam a não ser o pecado, que nada mais busquem a não ser cheios do Espírito Santo de Deus, e juntos nós abalaremos o mundo. Amém. Para um cara chegar e falar isso, querido, ele tem que estar muito cheio da presença de Deus. Existe uma frase de Whitfield que ele fala o seguinte: todas as vezes que eu subo no púlpito, eu agradeço a Deus pelaquela oportunidade, porque eu vejo que pode ser a última oportunidade de pregar a palavra, e a última oportunidade dos homens ouvirem a palavra de Deus. Você não sobe num púlpito mais ou menos, você não sobe num púlpito 50%. Quando você sobe num púlpito, você entrega 100% para Deus. A palavra não mente, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada em vocês. Eu finalizo isso aqui, queridos, fazendo uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês desejam ser incendiários dessa geração? Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão e vem até a frente, porque eu quero orar por vocês.